Fala galera, aqui é o Guilherme e mais uma aula do canal Prof Mecânica. Nesta aula nós vamos falar do efeito anti-dive. Vamos explicar bem certo sobre esse efeito, para que ele serve, onde que ele é encontrado na sua suspensão, como calcular esse efeito e quais são as faixas de valores que ele precisa adotar para não sobrecarregar a sua suspensão e onde esse efeito atua, que é na frenagem do veículo. Então não se esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o vídeo potencializar e deixá-lo mais famoso no YouTube. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre estar informado de quando eu posto as minhas aulas, saber todas as novidades do canal Prof Mecânica através do YouTube. E sem mais delongas e enrolações minhas, vamos começar a aula soltando a vinheta de abertura! Galera, antes de começarmos a mexer no Lotus, se atenham a este vídeo que vocês estão vendo em câmera lenta na tela do computador de vocês. Percebam que este vídeo de teste de frenagem de um caminhão, quando o caminhão freia, ele mergulha a parte da frente do veículo. E é isto que o efeito anti-mergulho, conhecido como efeito anti-dive, vem evitar no seu veículo. O mergulho do veículo ao fazer a frenagem. A imagem que vocês estão vendo na tela, agora vocês vão entender um pouco melhor o que acontece com o seu veículo. Na hora que ele freia, a frente mergulha e a traseira levanta. Na parte da frente nós temos o efeito anti-dive, que vem evitar esse mergulho. Galera, antes de irmos ao Lotus, vamos agora ao SolidWorks. Claro que eu já falei isso antes, mas eu ainda tenho que explicar mais um ponto antes de vocês entrarem realmente no anti-dive, que é essa imagem que vocês estão vendo na minha tela. Claro que isso é um esboço bem fraquinho da lateral de seu veículo. Espero que a imagem do Lotus ao lado esteja ajudando vocês um pouco mais. Bem, o que é esta imagem? É a lateral de minha suspensão frontal. Aqui nós temos o ponto 1, ponto 2, ponto 6 e ponto 5. Eu vou prolongar duas linhas pontilhadas que vão passar por esses pontos. Primeiro pelo ponto 5 e pelo ponto 6, então esse aqui eu vou tornar coincidente. E depois pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Esses dois aqui eu vou tornar coincidentes, beleza? Quando eu cruzar estas duas linhas dessa seguinte forma que eu estou fazendo, eu vou ter o meu centro instantâneo lateral de meu veículo, que é o centro onde a suspensão gira na lateral, no caso. Dessa forma, eu vou ter que agora traçar uma linha para ser o meu chão, que é este aqui, do meu veículo. Agora nós vamos conectar uma outra linha do ponto de contato do pneu com o chão ao nosso centro instantâneo lateral. Dessa forma, nós encontramos o ângulo pitch. O que é o ângulo pitch? Ele é o ângulo que a gente utiliza para calcular os efeitos antes de seu veículo. Então, na frontal nós temos o ângulo pitch para calcular o efeito anti-dive através da equação que vocês estão vendo na minha tela. Lembrando que os valores de anti-dive para veículos com suspensão AAA tem que estar entre 40% e 60% para não sobrecarregar as molas da suspensão. Para veículos com suspensão McPherson, essa porcentagem diminui pelo fato de você estar dimensionando um único braço de suspensão. Então, dessa forma, vocês têm a porcentagem de 30% a 50% para veículos com suspensão McPherson de anti-dive. Agora sim, finalmente, viemos ao Lotus. Então eu já estou com a suspensão que a gente está dimensionando aberta e vou mostrar para vocês o meu SDF. Gerando o meu SDF, eu vou observar a minha porcentagem de anti-dive. Está em 21% na estática. E a gente tem que deixar aqui entre 40% a 60% na estática. Claro que para cá também não pode passar de 60% e para cá também não pode diminuir de 40%. Beleza? Então vamos ajeitar este valor. Como eu falei para vocês, vista lateral, eu vou tirar metade de meu veículo com esse botão e vou aproximar. Como eu falei para vocês, para ajeitar esse valor, eu tenho que mexer nesses pontos aqui da minha suspensão. Então vamos lá. Vou observar a altura que eles estão primeiro, o ponto 1, ponto 2, o ponto 5 e o ponto 6, beleza. Ok, então provavelmente eu vou ter que afastar esses dois e aproximar esses dois, para fazer aquele cruzamento que vocês viram do centro instantâneo.
Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é muito mais fácil de posicionar, e vou aproximar um pouco o meu 2. E claro que vou baixar um pouco o meu 1, para voltar o centro de rolagem de novo na mesma altura. Dessa forma assim. Vamos vir para cá e vou ajeitar isso aí. 130 e 215. Aqui é 0 e aqui é 600. Beleza. Ok. Girando o meu SDF, vou observar. Meu centro de rolagem está em 54, tranquilo. Vamos observar depois se ele vai estar correto. Ó, meu anti-dive já aumentou um pouquinho. Então vamos ajustar isso aí. Então, ajustando. Eu vou ter que dar uma olhada no meu toy, ele está um pouco alto, vamos ver, a variação dele está bem alta. Vou olhar a minha rolagem. A rolagem do meu veículo está um pouco acima dos 760, mas vou ter que ajeitar isso também, então, mas o resto, vamos lá. Então, fecho o SDF e vou mexer nos pontos aqui da suspensão. Vou mexer no ponto 2, ponto 6 e vou mexendo aqui nos pontos para ajeitar meu anti-dive. Vamos lá ajustar, vamos aqui gerar o front para colocar os pontos em valores redondos, né? Ok, vou gerar o SDF de novo, vou dar uma olhada de novo. Aqui ó, o anti-dive se ajustou um pouco, galera. Eu vou ter que trabalhar cada vez mais. O toy está ainda a variação muito alta, como vocês viram. Vou lá de novo, vou botar aqui outro valor. Subir um pouco mais o ponto. Tá, beleza. Gerar o SDF de novo. O anti-dive começou a se ajustar, mas tá, o valor não está muito bom ainda o valor. Tem que aumentar provavelmente mais um pouco o ponto 5. Vou aumentar ele um pouco mais, botar uns 460. Ok, show. Isso. E vamos verificar quanto está. Ó, já ficou um pouco melhor, tá 42%, já está dentro do que a gente precisa. Porém, o meu toy está uma variação muito alta ainda, pessoal, como vocês podem ver. Então vou ter que ajustar a variação do toy, porque ela não pode ficar nesse valor. Então provavelmente eu vou ter que mexer ou na caixa de direção ou na minha barra de direção, para poder ajustar essa variação do toy que está alta, está 2,5 graus. Praticamente quase 2,5 graus. Então pessoal, depois agora eu voltei e vamos verificar. Eu ajustei o meu toy, ele está um valor melhor agora, então vocês podem ver que está melhor. Meu anti-dive parou em 54, que já ficou muito bom para o meu veículo. Está de acordo com os valores que eu preciso. E a minha rolagem está de acordo com o que eu preciso. Porém, ela não passou de 720, que é a bitola que eu tenho, né? Não passou da bitola que eu tenho, que é 770. Então, como não passou desse valor e agora eu tenho um anti-dive dimensionado, meu veículo está ok. E dessa forma, concluímos o dimensionamento do meu anti-dive. Para eu fazer isso, eu tive que mexer em vários pontos aqui da minha suspensão, até encontrar os valores bem certinho. Mas os principais pontos que eu mexi foi um pouco no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 6. Claro que também para regular o meu toy, eu tive que mexer no ponto 11 e 12 da minha suspensão. Então entre esses 6 pontos eu fiquei mexendo até regular esses valores, beleza? E dessa forma eu encontrei o valor do meu anti-dive e do meu toy. Que, galera, esses valores não é que eles se interferem pelo cálculo, mas pela posição deles, eles se interferem na hora de fazer a dirigibilidade do veículo. Então, consequentemente, como você vai mexendo no centro de rolagem do seu veículo, ele interfere em todo o sistema de seu veículo. Então, quando tu mexe no fator que mexe na altura do centro de rolagem do seu veículo, consequentemente, tu vai interferir em toda a suspensão de seu veículo. Então, com certeza, algo vai se desregular e algo vai ter que ser regulado. Galera, é complicado, mas no fim vocês vão ver que uma suspensão bem dimensionada vale a pena. E dessa forma, pessoal, concluímos essa aula. Então, galera, como eu já disse, concluímos essa aula. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir mais essa aula do canal Prof Mecânica. Comentem nos vídeos se as aulas estão ajudando vocês, se está melhor o jeito que eu estou trabalhando ela, se vocês estão gostando mais desse tipo de aula que eu estou trabalhando. Porque se eu tenho o feedback de vocês, eu sei que o que eu estou fazendo está dando resultado.
Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!